Muito boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês, trazer algumas palavras para que a gente possa levar a consolação, a esperança, renovação, trazer a esperança a esse mundo que está tão necessitado. Que essas doutrinas cristãs, entre elas o Espiritismo, seja instrumento para essa tarefa. Vamos fazer a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas àquele que não a soube e fez coisa dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, versículos de 47 a 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós temos, fica subsistindo o vosso pecado. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que produz essas máximas sob diferentes formas, que os desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto aquele que teve maior facilidade para compreender a verdade. Ou seja, se nós temos conhecimento da palavra e nós não praticamos, nós somos mais culpados ainda. Eu quero trazer aqui uma mensagem que traga esperança, que nos faça enxergar um pouco além do que essa vida material, porque nós estamos vendo tantas pessoas sofrendo tanto aí, principalmente nesses momentos de pandemia,
tantos sofrimentos e pessoas que morreram, pessoas que perderam os seus entes queridos e ficam pensando, poxa, mas por que ele? Por que dessa forma? Por que tinha que acontecer desse jeito? E muitas vezes nós temos uma visão um tanto estreita, e é por isso que nós pensamos dessa maneira. Eu estou estudando nesse momento a obra básica O Céu e o Inferno. No começo, ela é um tanto difícil da gente ler, é assim, né? É chato, né? É enfadonha, mas aí, à medida que a gente vai se aprofundando, vai melhorando, mesmo aquela parte chata e enfadonha, traz conhecimento e traz elucidações para nós. Então, é importante a leitura da gente não pular essas partes aí, a gente lê do começo, da introdução, até as partes mais aprofundadas. E aí na segunda parte vem os exemplos, comunicações que vieram lá de além túmulo, que vieram lá do plano espiritual, que vem nos elucidar sobre essa questão do que acontece, por que será que uns são mais felizes, outros menos felizes, para onde que vão, o que é que está acontecendo com essas pessoas com qualquer um, né, que desencarnaram, não só essas que estão nessa condição, e para a gente entender um pouquinho também dessa questão da pandemia. Bem, e o título da palestra eu escolhi Infinitamente Justo e Bom, porque é para a gente falar dessas qualidades de Deus. Se nós retirarmos apenas um pedacinho de uma das qualidades de Deus, ele já não é Deus, ele já não é pleno. Então, Deus tem as suas qualidades na totalidade. Deus é amor, Deus é verdade, e nós não podemos tirar nenhuma de suas qualidades. E sabemos que ele é infinitamente justo e bom. Se ele é infinitamente justo e bom, será que ele quer que um de seus filhos, por um só que seja, será que ele quer que esse filho sofra? Será que ele quer que esse filho fique relegado aí a uma vida de sofrimentos? É claro que não, né? Se ele é infinitamente bom, ele não quer isso. Deus não quer a aniquilação da sua criação. Ele quer antes que ela progrida, que todos possamos progredir, todos, indistintamente, mesmo aqueles que nós vemos que são pessoas assim que nós consideramos muito más, muito vis, mesmo esse vai ter a sua chance, vai se recuperar, assim como nós também, se nós acreditamos, né, como nós acreditamos na vida continuada, nós só temos uma vida e passamos por várias encarnações. E o que é que nós fizemos lá atrás? Erramos também. A gente, nessa marcha para o progresso, também fez muita coisa errada. E nem por isso Deus nos deixou relegado aí à nossa própria sorte. A gente sempre teve ali a companhia do nosso anjo da guarda, daquelas pessoas que vêm até nós, que dá sempre aquela palavra, não precisa nem ser cristã, não. Qualquer pessoa que vem e dá uma palavra chamando-nos à razão, né? Às vezes a gente está num caminho totalmente diferente que é daquele que Deus gostaria para nós, e de repente uma pessoa que nem acredita em Deus nos chama a atenção, e aí a gente corrige os nossos rumos. Numa das
num dos exemplos que tem no livro O Céu e o Inferno, né? Palavras bem fortes aí que a gente aprendeu ao longo do tempo nas nossas doutrinas judaico-cristãs, inferno. Vamos deixar bem claro que o espírita não acredita nem em céu nem em inferno, né? Nós acreditamos em estados de consciência, a consciência que está ali em paz, né? E aquela consciência que está perturbada pelos seus próprios atos, e está em paz pelos seus próprios atos e esforços também, tá? Então temos o caso aqui da viúva Foulon, nascida Volis. A senhora Foulon, falecida em Antibes a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre. Isso é na França, tá, gente? São comunicações recebidas lá por Allan Kardec, né? Claro, ele escreveu lá médiuns que estavam ali trabalhando junto com Allan Kardec, né? Talvez não foi ele pessoalmente que recebeu essas comunicações, mas médiuns que depois, ligados a ele, transcreveram essas mensagens. Essa senhora residiu por muito tempo no Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilíssima. Ela fazia miniaturas, pequenas esculturas, né? De notável talento. Aproveitou-o primeiro como simples amadora, mas quando lhe sobrevieram necessidades, fez de sua arte proveitosa fonte de receita. Primeiro começou como era um passatempo, depois, né, quando a coisa apertou, quem que já não passou por isso daí, né? A gente vê muitos casos. O que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois, da parte dos que a conheceram, uma recordação memorável, era sobretudo a amenidade do caráter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhora Foulon, como todos os que têm inato o sentimento do bem, não o alardeava, antes o considerava predicado natural. Ela achava que ser boa do jeito que ela era, ser caridosa, ser prestativa, era uma coisa natural, né? E hoje a gente vê aí uma pessoa que acha um objeto perdido e vai lá e entrega para o dono. Nossa, tem até homenagem na TV, né? Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha tido ascendente, tal, sem dúvida, foi ela. Nunca, talvez, o sentimento da abnegação pessoal foi tão ampliado, pronta como estava sempre a sacrificar-lhe o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações, desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação a despeito delas jamais lhe faltassem. Apesar de todas as tribulações, ela mantinha a sua conduta. Mas eis que a sua vista, cansada por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia, a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe tornou em oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu
para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. O que me chamou a atenção nessa narrativa foi o fato de que ela, com toda aquela conduta, sendo pessoa admirada pela bondade, sendo prestativa, no final da vida ficou cega, trabalhando e tudo, se esforçando, e acabou ficando cega. E aí eu fiquei pensando assim, tantas pessoas que chegam ao final da vida e de repente fizeram todo o bem que podiam, progrediram muito moralmente, se esforçaram no bem, trabalharam no bem, e de repente vem uma tribulação, e aí bate a dúvida. Natural, é claro que é natural bater aquela dúvida, né? Puxa, mas por que logo eu, que fiz tanta coisa, me esforcei tanto, e agora estou sendo castigado por quê? Será que isso é um castigo? Será realmente que isso é um castigo? Não sabemos. E se Deus é infinitamente justo e bom, não pode ser um castigo isso. Essa questão dela ter ficado cega, certamente lhe abriu outros horizontes, lhe deu outras possibilidades. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Então ela já tinha intuições da vida futura, e aí começou a estudar a doutrina espírita, e aí já teve aquela intuição que ela tinha, tomou forma, e ela teve mais consciência ainda de que a nossa passagem pela vida terrena é muito breve, e a nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Então, por que dar tanto valor, né? É claro que nós temos que dar valor à vida terrena, e a vida terrena tem muito valor, certamente, mas o que é essa breve passagem pela vida terrena comparada à nossa verdadeira vida, que é a vida eterna, a vida espiritual? Estudou com afinco, mas ao mesmo tempo com o critério de apreciação própria das pessoas, tal qual ela, dotadas de uma certa inteligência. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência, provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação e que lhe deram a fé inquebrantável no futuro, a consciência da naturalidade das coisas terrenas. Também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se como libertação, que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. E morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e mãe de família, e, assim como durante a vida, declinara de todo e qualquer sentimento em relação àqueles de quem, porventura, pudera queixar-se por ingratos. E assim como sempre trocara o bem pelo mal, assim também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divina. Ou seja,
quando ela desencarnou, e aqui tem uma continuação dessa mensagem, logo após ela desencarnar, e no caso dela aconteceu assim, tá? Mas aí depende muito da atitude, da consciência da pessoa. Mas no caso dela, assim que ela desencarnou, em pouco tempo ela já recobrou a visão. Ela já começou a enxergar e ela já começou a ver um mundo para ela, né, maravilhoso, com as pessoas que ela amava, as pessoas que ela ama, os companheiros, aqueles amigos, parentes que se foram antes dela, ela reencontrou, e as pessoas estavam bem melhores. E assim também acontece quando nós vivemos a nossa vida pensando na vida futura, e nós sabemos passar por essas tribulações, aproveitando os ensinamentos que eles trazem. Aí sim, esse mundo maravilhoso que a gente vê nos livros vai se descortinar para nós, porque nós temos exemplos também de espíritos infelizes. Depois, mais para frente no livro, a gente vai ver aqueles espíritos intermediários que viveram lá mais ou menos, deram uma certa importância à caridade, né, ao progresso moral e intelectual, e aqueles que foram apenas egoístas, né? Aí esses vai ser um tanto diferente, para esse vai ser um tanto diferente o desencarne, porque ela já encontrou todos aqueles a quem amava, e os egoístas vão encontrar quem? Aqueles a quem estão sintonizados. Nós precisamos devolver e resgatar, expiar aquilo que nós fizemos de errado também, mas isto é oportunidade, não é castigo. Então nós vamos ter oportunidade, até na família, principalmente na família, nós temos oportunidade no nosso reencarne, em meio àqueles com quem erramos, com quem convivemos também, é claro. Nós temos pessoas amadas que se juntam para receber pessoas que não conseguiam se relacionar, não conseguiam ficar juntos. Irmãos que brigavam, e uns que exterminaram os outros, e agora tem que vir numa família para se amar e se perdoar. Então, o que acontece com o que está acontecendo com as pessoas que estão desencarnando, muitas vezes com sofrimentos atrozes, não é um castigo. É claro que é fácil a gente falar, né? Mas a gente passar por isso é muito difícil, e às vezes a gente até fala coisas assim por impulso que a gente até nem deveria ter falado, mas quando nós exercitamos essa questão de olhar para a vida futura e saber que essa passagem fez o nosso espírito, o espírito daqueles que passaram por esse sofrimento, dar um salto evolutivo enorme, então nós podemos ter uma consolação bem maior. O Espiritismo vem nos trazer essa consolação, descortinando a questão da vida futura, da vida continuada, e renovando as nossas esperanças, porque se nós erramos, nós temos como trabalhar no bem e nos redimir dos nossos erros. E aqueles que mais erraram estão aqui, né, palestrando, estão tentando falar alguma coisa de bom
levar alguma coisa de bom para as pessoas, porque erraram muito lá no passado, né? E muita gente vem até aqui, fica aí, ouve 2, 3 palestras e depois não vem mais. Não vem porque não tem necessidade, né? Já viu aquilo que precisava, a sua vida vai continuar com progresso, já tem aquilo que era necessário para progredir, né? E aqueles que ficam e se tornam nossos companheiros, que bom, agradecemos a Deus por todos aqueles a quem nós encontramos e podemos exercitar o perdão e a caridade. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. O que eu quero é uma mensagem que traga esperança, que nós possamos encarar essas dificuldades que se nos apresentam. Eu falei muito dessa questão, quis trazer essa questão porque eu tenho um grande amigo que perdeu uma filha e está sendo muito difícil para ele. E não é espírita, mas é um cristão devoto, e agora com as orações, com o incentivo da família, já está se consolando, e tenho certeza que assim que reencontrar aqueles de quem foi separado momentaneamente, aí a consolação vai ser plena. Que nós possamos também entender essas passagens que nós temos por essa breve vida corporal, e levar as melhores lições que nós pudermos daqui. Muito obrigado a todos pela companhia, pela paciência, pelas orações em seus corações. Aproveitem aquilo que for útil, descartem aquilo que não servir. Vamos continuar trabalhando no bem. Esse é o nosso objetivo. Jesus, o nosso mestre, o ser mais perfeito que caminhou sobre a terra, o nosso instrutor, a nossa inspiração, a nossa fonte de amor, que nós possamos nos inspirar nele para sermos pessoas melhores. Muito obrigado a todos e uma boa noite.